programa que irá abençoar o seu dia com a maravilhosa palavra de Deus. Está começando o programa A Tarde Profética com o pastor Júnior Oliveira, o pastor dos milagres. Homem de Deus, mulher de Deus, gente boa demais, que Deus ama. Estamos começando mais uma tarde profética de Deus para a sua vida. E eu quero dizer para você, escute aqui uma coisa, você que está ligando agora, você que está ligadinho conosco, você que acabou de ligar, já estava me esperando, eu quero dizer para você que hoje o milagre vai acontecer na sua vida. De repente você acordou hoje e disse assim, eu não tenho mais o que fazer da vida. De repente você está decepcionado. Você está decepcionado com a vida, você está decepcionado com os caminhos que você está trilhando. De repente você anda preocupado com tantas coisas, porque nada está dando certo. E você diz assim, pastor, não é você que está passando a dificuldade, não é você que está vivendo o que eu estou vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Cada um de nós nessa vida temos uma missão na terra. Se o ser humano, eu não vou dizer só do crente, não, eu vou dizer o ser humano. Você que é um ser humano, você que é uma criatura de Deus na terra, eu quero dizer para você, se você não entender o seu chamado na terra, você não consegue ser feliz e você não consegue vencer. Temos que entender quem nós somos na terra. Primeiro que Deus, Ele é Deus, Ele não é vô, Ele não é tio, Ele não é irmão, não. Ele é Deus e é o Pai de toda a humanidade. Segundo que Deus faz o que Ele quer. Então, se você está nessa terra, você tem uma missão. No mínimo, a sua missão é de ser um bom ser humano. Aquele ser humano que quer sempre o bem para o próximo. No mínimo, você tem essa missão na terra de querer o bem para o próximo, de querer abençoar o próximo. Então, se você começar, você que está decepcionado com alguma coisa, e você começar a pensar nisso, opa, peraí, não importa o que aconteceu do meu lado direito, do meu lado esquerdo, o importante é eu entender que Deus, só dele me dar esse presente que foi a vida, eu já estou no lucro. Então, eu vou zelar por ela. Eu vou lutar, eu vou ser guerreiro. De repente você está aí e diz assim, pastor, é porque não é você que está catando latinha, não é você que está passando fome. Eu também já catei latinha, eu já passei fome, já passei dificuldade. Nem tudo está perdido quando a gente cata latinha, quando a gente passa fome. Eu quero dizer para você que não é a parte financeira, não é a tua comida que vai te fazer infeliz, não. Tem tanta gente que é milionário, é infeliz, gostaria de catar latinha para apenas dormir uma noite em paz. Então, não é porque você não tem as coisas, que você não conquistou as coisas financeiras, que você não é feliz, não. A felicidade é independente de qualquer coisa, a felicidade ela vem de Deus. Mas para isso você precisa buscar. E é nessa tarde que eu quero dizer para você, se você está decepcionado com alguma coisa, você está passando um momento difícil, eu quero ser profeta de Deus para a tua vida, e eu tenho certeza absoluta que Deus irá mudar a tua sorte, Deus irá mudar a tua história. Então, nesse exato momento, eu quero te convidar a você pegar um copo com água, deixar do lado do seu aparelho. Eu não tenho dúvida que Deus ele mudará a tua sorte, eu não tenho dúvida que Deus mudará a tua história. E hoje está juntamente comigo aqui o pastor Marcelo. Além de ele ser teólogo, ele também é psicólogo. E hoje ele vai estar falando sobre psicologia dentro da Bíblia Sagrada para te abençoar. O tema da mensagem de hoje é sobre fé, mas ele vai estar falando um pouco de fé dentro da Bíblia Sagrada,
em questão da psicologia. Então, pastor Marcelo, eu já quero convidar você para dar uma boa tarde para os nossos telespectadores, para todo esse povo abençoado de Deus de São Caetano, de todo o grande ABC, do Brasil e do mundo. Pastor Marcelo, está com você a palavra nesse momento, homem de Deus. Boa tarde, pastor. Boa tarde, caros ouvintes aí, caros telespectadores, né, do programa Tarde Profética. Nós hoje iremos falar um pouco sobre Bíblia, sobre psicologia, iremos falar um pouco sobre depressão, ansiedade e fé. Vamos falar sobre fé. Amém. Vamos falar dos conflitos humanos. E eu quero agradecer aí a oportunidade de estar vindo aqui hoje, viu, Amém. pastor Júnior? Você é de casa. Todos os ouvintes aqui. Obrigado. Você é de casa. Obrigado, viu? Estamos juntos na peleja. Então, junto na peleja. Amém. Então, querido, olha, o pastor Marcelo é esse homem abençoado, que daqui a pouquinho ele vai trazer uma mensagem. Pastor Marcelo, já começa a se preparar, que eu quero dar bastante oportunidade para você hoje, para que o povo possa conhecer você. E no final vamos fazer levantar aquele clamor de verdade, porque eu não tenho dúvida que Deus, Ele vai fazer um milagre acontecer nas nossas vidas. Eu não tenho dúvida, viu, pastor Marcelo, que grande vai ser o milagre. Porque, pastor, eu fico pensando uma coisa. Às vezes o ser humano, nós, seres humanos, como homens na terra, somos muito falhos. E se a gente não tiver cuidado, a gente fica com vontade, todo ser humano, de querer morrer, de querer tirar a própria vida. Verdade. Porque a gente acha que a gente não é um vencedor, que a gente não é isso, a gente não é aquilo. E, na verdade, nós somos vencedores. Sim. Só de nós termos a oportunidade de termos uma história na Terra. Sim. Porque todo ser humano, ele tem uma história na Terra. Todos nós temos uma história na Terra. Então, a pessoa às vezes está passando um momento difícil, aproveita o momento difícil, porque Deus vai chegar um momento que Ele vai te exaltar e você vai fazer o seu livro. Eu sempre digo isso. É verdade. Então, eu lembro de momentos difíceis da minha vida, quando eu limpava catatumba aqui no cemitério cerâmico aqui, e eu dizia assim, um dia, eu olhava para o céu e dizia, um dia, resista aí, porque um dia eu quero montar um livro. Ou seja, divido de uma família pobre, como quase todos nós, a maioria da população de uma família pobre lá de baixo, mas acreditando que Deus pode mudar. Né? Nunca deixando de ser feliz naquilo que Deus tinha para mim. Então a gente tem que aproveitar o momento difícil e dizer assim, pai, resista aí, porque um dia eu quero ter história para contar. Então você que está em casa passando um momento difícil, de repente você está me vendo e fala, pastor, mas minha história está acabando, eu já estou com câncer terminal, eu já estou vivendo os piores momentos da minha vida e os últimos momentos. Quem falou para você? Hoje Deus pode mudar a tua história. A tua história de repente vai começar a ser escrita hoje. Hoje a tua história vai ser escrita. De repente é hoje que Deus vai prolongar os teus anos. É hoje que Deus irá te exaltar, fazer de você uma pessoa diferenciada nesta terra. Amém. Então, em nome de Jesus, eu já quero te convidar, em nome de Jesus, você colocar um copo com água do lado do seu aparelho. Olha, porque daqui a pouquinho eu quero levantar um clamor e eu quero profetizar. Eu não estou dizendo que vai acontecer. Eu estou afirmando que Deus irá te abençoar. Eu não sou homem de Deus. Glória a Deus. Eu sempre digo, pastor Marcelo, nas minhas lives, nos meus programas, aonde eu vou, que eu participo de vários canais de televisões, e as pessoas me chamam bastante para dar entrevista, e graças a Deus, todos os lugares onde eu vou, quando eu profetizo, Deus cura. Amém. Né? Eu sempre digo, se Deus for na minha vida, Deus vai te curar. E não é porque eu vou forçar, não, porque as coisas têm que ser natural. Né? As coisas é natural, as coisas de Deus ela é natural. Porque se é um dom que Deus dá, apenas um comando Deus faz acontecer, porque Ele deu para a gente. Amém. Então cabe a gente saber administrar Ele. Então você que está em casa, se prepara, porque é hoje que o teu milagre chegou na tua vida, em nome de Jesus. Pastor Marcelo, a palavra está com você. Manda ver uma palavra de Deus aí para a gente, explica para o povo sobre um pouco de psicologia dentro da Bíblia Sagrada, homem de Deus. Amém. Pastor Júnior e o pessoal que está nos assistindo, eu fiz psicologia porque o meu pai era alcoólatra.
E eu queria entender os conflitos que ele tinha. E aí eu fiz psicologia e fui aprendendo muita coisa. Sou teólogo também, a gente conseguiu fazer conseguiu unir uma coisa com a outra. E eu vou começar a falar um pouco sobre isso com você que está me assistindo, que o ser humano, ele passa por conflitos, por guerras. Por guerras. Romanos capítulo 7, em Paulo, quando vai falar de Romanos capítulo 7, ele fala que o maior conflito do homem é com ele mesmo, é dentro dele. O mundo é o inimigo do homem, de acordo com a Bíblia. O diabo também é um inimigo, também poderoso. Mas o maior inimigo do homem é ele mesmo. Ele mesmo. Suas vaidades, suas mágoas, seus conflitos, suas depressões, suas raivas, é onde a gente perde a autoestima. A gente não sabe quem nós somos. Perdemos a existência de querer ser. Perdemos a vontade de querer ser. E aí é igual aquele tanque de Betesda, que você estava falando de João capítulo 5. Aquele homem que estava 38 anos sem andar, e a tradição dizia que os anjos tocavam nas águas, as águas se moviam, e quem fosse primeiro naquela água era curado. E aquele homem, não tinha ninguém por ele, ninguém para pegar aquele homem, que era coxo, e colocar ele naquela água. Imagina, 38 anos, semelhante ao que nós falamos na segunda passada, da mulher do fluxo de sangue. Pessoas sem identidade, pessoas sem um encontro com elas mesmas. E quando Jesus aparece em João capítulo 5, para aquele homem, fala: o que queres que eu te faça? É uma pergunta existencial também. Existencial. É uma pergunta que fala assim: eu quero que você se encontre de novo. O que eu quero que você se encontre e me pergunte, me fale, o que é que eu te faça? Ele fala: eu quero andar. As águas vêm, se movem, mas não tem ninguém por mim. E aí aquele homem é colocado na água. E aí eu quero falar um pouco sobre isso. A depressão, para começar a falar, a depressão, a pessoa que tem depressão, ela não tem autoestima. Ela é aprisionada pela culpa, pelo ressentimento. Presta atenção, você está me assistindo aí. Ressentimento é uma palavra da psicologia que fala o quê? Uma pessoa que não sai da culpa, que não sai da mágoa, que não sai da tristeza. Por exemplo, ressentimento. Né? Ressentimento. Vai para o comercial? Não, pode ir. Ressentimento. A pessoa entra num fluxo, você está me assistindo aí, talvez você conheça alguém que tem depressão, ou já viveu isso, eu passei por isso com minha família, e depressão, a palavra já fala, a pessoa está deprimida, está para baixo, está down, ela não consegue reagir, ela não consegue se levantar, ela está aprisionada no seu sentimento, nas suas culpas, nas suas mágoas. Marcelo, vamos de mexer rapidinho no comercial. Você que está em casa, olha, segura aí que o pastor Marcelo, psicólogo, está explicando um pouquinho sobre o que é depressão. É muito importante para você, tá bom? Vamos, diretora, vamos de comercial e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí, viu? Tarde Profética, com o pastor Júnior Oliveira. Viaje mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para
@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Tarde Profética, com o pastor Júnior Oliveira. Homem de Deus, mulher de Deus, olha, você que está ligadinho aí, olha, você não sai daí, viu? Você está tomando seu chazinho, tomando seu cafezinho, estamos falando um pouco sobre depressão, estou aqui com o pastor Marcelo, esse grande amigo meu, falando sobre depressão. Pode ter certeza que Deus vai te abençoar, além de ser pastor, é psicólogo, você que entrou. Pastor Marcelo, pode mandar ver aí, dá continuidade, pastor Marcelo, porque eu acredito que muitas pessoas... Eu já peguei casos de pessoas no meu meio hoje, pastor Marcelo, Deus tem me colocado para tomar conta do pequeno, do médio e do grande. Do grande. Eu tenho ido em casa de pessoas bilionárias, mas é milionária mesmo, pessoas ricas, mas depressivas. Vontade de querer morrer, não tem vontade de viver, né? Então hoje você que está em casa, eu não sei qual é a sua vontade, mas pode ter certeza que daqui a pouquinho vamos fazer uma grande oração e Deus irá te abençoar. Faltando 3 minutos, diretora, nos avisa para a gente fazer um grande clamor aqui, tá bom? Pastor Marcelo, manda ver aí, querido. Então, falando de depressão, né? Estava falando de depressão. A depressão, ela aprisiona a pessoa e a pessoa não tem força para sair. Isso é algo bem simbólico, né? Você está me assistindo aí. Realmente a mente humana é desse jeito. Tem prisões em nossas vidas que nós não conseguimos sair se não tiver força para enfrentar o problema. Numa psicanálise, numa psicologia, qual que é a grande cura? É você enfrentar o problema. É você bater de frente com o problema e falar, vamos lá, vamos enfrentar o problema. Um psicólogo, um psicanalista, ele não tem poder de curar ninguém. Ele vai mostrar o caminho que tem que ser trilhado para a pessoa. E quando a pessoa se reconhece cada vez mais, quando ela vai entendendo quem ela entende os seus limites, ela entende os seus problemas, suas fraquezas, e aí ela consegue reconhecer qual é o inimigo que ela está enfrentando. Porque o maior problema da depressão, você que me assiste aí, é não saber quem você está enfrentando. Não saber qual é o seu inimigo. Você luta no escuro. O inimigo está no escuro, você não sabe quem é. O psicólogo, o psicanalista, até um pastor, quando ele vai aconselhar alguém, ele vai clarear aquele ambiente e você vai entender qual é o inimigo. Vai ganhar ferramentas para enfrentar ele, vai ganhar condições para enfrentar ele, aí você se levanta e começa a enfrentar. Por exemplo, a ansiedade. Aqui uma pincelada rapidinha da ansiedade. A ansiedade, ela está ultrapassando a depressão em relação a problemas cotidianos urbanos hoje em dia. A depressão antigamente era campeã de doenças, né? Remédios igual o Rivotril, clonazepam vendia bastante, hoje ainda vende. Mas hoje em dia quem é mais forte é a síndrome do pânico, a síndrome de ansiedade generalizada, o famoso TAG. O que significa isso, pastor? O que é ansiedade, na verdade? Todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem medo, isso aí é normal. O ruim é quando o medo é patológico, quando o medo passa dos limites. Na verdade, a ansiedade é o quê? Quando a pessoa ela quer controlar tudo. Ansiedade é a pessoa que tem uma certa mania de querer controlar o tempo, controlar o marido, controlar a esposa, controlar o dinheiro, controlar a rotina. E ela chega uma hora que nós não temos controle. Na verdade, para quem lê a Bíblia, nós não temos controle de nada. O nosso controle é Deus que nos sustenta. Aí que está o poder da fé. A fé, ela vai desarmar essa ansiedade que nós temos. Porque Pedro fala o seguinte, que quem tiver ansiedade, lance ao Senhor a ansiedade, lance ao Senhor. E você está me assistindo, todo mundo tem altos e baixos, todo mundo tem lutas, problemas, situações para resolver, temos que se reinventar a cada dia que passa. A cada dia nos reinventamos, a cada dia pensamos melhor do que nós somos, e nós temos que entender essa nossa luta diária, igual Paulo fala em Romanos 7. A luta contra o espírito e contra a carne. Um quer uma coisa, o outro quer outra. E aí ficamos naquele conflito que o cristão passa, que todo mundo sabe que conflito que é esse. Isso é real, o conflito é real. O diabo tem o seu poder, o mundo tem o seu poder, mas é nós que decidimos. Pessoas que têm depressão, elas vivem enclausuradas. Não tem autoestima,
não sabe mais como enxergar o mundo, ela enxerga o mundo pelo óculos da sua depressão. Se o sol tá lá fora queimando, alguns dizem que o dia está bonito, o depressivo vai falar que está muito quente. E quando está frio, então, ele vai falar que o frio está muito gelado, né? Então a pessoa enxerga o mundo pela sua ótica, pela sua doença, né? Psicopatológica, vamos dizer assim. E aí, meus amados amigos, ouvintes que estão me ouvindo, não tem uma saída se não ser Jesus para nos tirar essas amarras. Ele diz o seguinte: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou igual o mundo a dá. Aleluia. A paz de Deus, ela quebra o medo, junto com a fé. A paz de Deus, ela tira a ansiedade. A paz de Deus, ela nos dá segurança. Né, pastor? Então, você que está me assistindo aí, meu querido, é o seguinte: todo mundo tem a sua depressão, às vezes, todo mundo tem as suas lutas, ninguém é de ferro, ninguém é super-homem, crente não é super-homem, crente não é de ferro, passamos por lutas. E para mim terminar a minha fala aqui, pastor, eu quero falar de um homem da Bíblia Sagrada que escreveu 73 salmos, que é chamado de o Rei Davi. O Rei Davi. Presta atenção aqui, você está me assistindo, aqui para me terminar. O Rei Davi escreveu 73 salmos. Era um homem segundo o coração de Deus. Foi o que mais escreveu salmos. Foi o que mais escreveu salmos. São 151 salmos. Temos salmos de Moisés, temos anônimos, temos os filhos de Corá, os filhos de Asaf, temos outros que escreveram, mas quem escreveu mais? Sábio Salomão, mas quem escreveu mais foi Davi. 73 salmos. 73 salmos. E tem 2 salmos que eu sempre coloco na igreja, para os irmãos verem que nem todo dia é dia bom. Ele escreveu um salmo quando ele era jovem e estava no auge da sua fé. Um salmo conhecidíssimo, que é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Andar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, né, pelas águas tranquilas. Na verdade, no original hebraico, é o Senhor, ele não me faltará. A pessoa que lê aquele salmo, vê que a pessoa tem fé. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Só que, irmãos, este homem passou por um processo muito grande, pastor Júnior. Imagina. Saul começou a perseguir ele por inveja que nasceu no coração do diabo. Qualquer dia eu posso voltar aqui e a gente pode falar sobre a síndrome de Lúcifer, para você entender da onde vem muitas malignidades do ser humano. Então, Saul perseguiu Davi foi perseguido no deserto, passou por lutas, por prova, e aí ele escreve um salmo, que é o Salmo 69. E eu quero deixar aqui com vocês, para me terminar, Salmo 69. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram a minha alma. Atolei-me em um profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me leva. Presta atenção para me terminar. Estou cansado de clamar, secou-se a garganta, e os meus olhos desfalecem, esperando meu Deus. Salmo 69. Quer dizer, passamos por fases difíceis. Aleluia. O mesmo homem que escreveu o Salmo 23 está escrevendo o Salmo 69. Está numa luta, está numa peleja, igual Elias, que ficou na caverna ali, enclausurado na caverna. Chegou até princípio de depressão, Elias. Só que ele venceu a depressão. Ele conseguiu, Deus foi lá e falou com ele. Glória a Deus. Pastor Marcelo, vamos levantar o clamor? Vamos orar. Queridos, vamos chamar o pastor Marcelo outro dia para dar continuidade um pouquinho sobre psicologia dentro da Bíblia Sagrada. Mas nesse momento eu quero levantar um clamor por você. Amém. Assim, pastor Marcelo, como o salmista Davi passou momentos difíceis, foi o salmista e o rei dos reis, assim também tantas pessoas estão passando um momento difícil, não é verdade? Verdade. Então você coloca o seu copo com água agora do lado do seu aparelho e vamos levantar um clamor. Eu tenho certeza que Deus mudará a tua história e a tua sorte.
Seu nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo bendito de Israel. Eu te peço, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo. Glorificado. Entra, Meu Deus. entra com a providência, com a cura, com o milagre, ó Deus, na vida de cada um que está me vendo. Entra com a cura, entra com a restauração, com a restituição. Vai tocando, curando o canceroso, o aidético, o coxo, o surdo, mudo. Faz o milagre acontecer agora, ó Deus. Eu te peço, ó Pai, é pelo poder do Teu Espírito Santo. Toca nesta pessoa. Faz o milagre, toca nesse copo com água, Pai. Pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Receba a sua cura em nome de Jesus. Toma o seu copo com água e pode determinar a sua cura em nome de Jesus. Pastor Marcelo, já estamos encerrando esse programa. Quero que você deixe suas considerações finais, que a gente tem horário, né? Meia horinha cravada ali. Dá as suas considerações finais e pode ter certeza, Pastor Marcelo, que muita gente, aí milhares de pessoas estão te ouvindo e nós vamos trazer você outro dia aqui, quando você tiver agenda, e vai ser bênção pura, viu? Obrigado, Pastor Júnior. Obrigado, caros ouvintes aí. Deus abençoe a todos que estiveram conosco essa tarde. Quero só agradecer a você, Deus abençoe. Estamos ali na rua Padre Maioró, 515, Assembleia de Deus, Ministério da Palavra. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Pastor Marcelo, obrigado por tudo, que Deus te abençoe, viu? Obrigado, Deus abençoe. Queridos, que Deus abençoe vocês, que a glória de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, a sua casa, tá bom? Segunda-feira estamos de volta das 2h da tarde. Pode ter certeza que Deus já te curou, tenha certeza. Você recebeu a cura nessa tarde, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau, homem de Deus, mulher de Deus, gente boa demais, que Deus ama, que Deus te abençoe e até segunda-feira. Tchau, tchau. Glória a Deus. Um programa que irá abençoar o seu dia com a maravilhosa palavra de Deus. Está começando o programa A Tarde Profética com o pastor Júnior Oliveira, o pastor dos milagres.